O som de copos se chocando e risadas altas se misturava à música que vinha da sala. Era festa anual da família, e Felipe caminhava entre as pessoas com um sorriso educado, embora sentisse uma pontada estranha no peito que não sabia explicar. O cheiro de comida, o barulho das conversas, tudo parecia comum, até que um murmúrio mais alto chamou sua atenção. Um grupo perto da porta soltou um riso contido, e alguém disse o nome de Larissa. Ele se virou na hora. O corpo reagiu antes mesmo da mente entender. Ali estava ela, a mulher com quem ele iria se casar em poucos meses. Linda como sempre, cabelo preso com cuidado, vestido estampado. Mas ela não estava sozinha. Um homem caminhava ao lado dela, uma mão sutil nas costas, aquele tipo de toque que não é de amizade, é de costume. O olhar de Felipe se fixou nos dois. Larissa congelou por um segundo ao notar que ele estava ali. O tempo pareceu parar, e a música perdeu o som. O copo escorregou da mão dele e caiu, espalhando líquido no chão. Todo o salão se virou para ele. Ela deu um passo à frente, forçando um sorriso que desmontava. O homem ao lado dela fingiu naturalidade, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Felipe não moveu um músculo. A voz de alguém tentou quebrar a tensão, perguntando se estava tudo bem, mas a festa já não era festa. Era uma cena de constrangimento onde todos fingiam não ver. Ele respirou fundo e desviou o olhar. Foi até um canto, tentando parecer calmo, mas o coração batia descompassado. Larissa se aproximou devagar, dizendo que queria explicar, mas ele só pediu um segundo de silêncio. Queria processar. Queria entender o que estava acontecendo. Por que ela tinha chegado com aquele homem? Quem ele era? O som da música voltou aos poucos, mas completamente deslocado da realidade dele. Era como se o mundo seguisse e ele tivesse ficado parado. O rosto de Larissa mostrava algo entre arrependimento e medo. Ela tentou apresentar o homem, dizendo timidamente o nome dele, mas Felipe já o conhecia. A sensação era familiar, mas confusa. O sorriso dele, o modo de olhar, despertaram lembranças. Ele sabia que já tinha visto aquele rosto antes, mas não conseguia associar imediatamente. Apenas um desconforto profundo, quase físico. E, por dentro, repetia para si mesmo, isso não está acontecendo. Horas antes, ele estava animado com a festa. Ligara para Larissa para combinar o horário, e ela dissera que talvez chegasse um pouco mais tarde, porque precisava passar na casa de uma amiga. Ele acreditou, sem pensar. Confiar era o natural para ele. Durante semanas, evitava reparar em suas ausências. Não queria estragar o que parecia perfeito. Mas agora, olhando aquela cena, sentiu tudo colapsar em silêncio. As mãos tremiam. Ele precisou se apoiar na mesa ao lado. Um parente se aproximou e perguntou se ele queria sair para tomar um ar. Ele negou. Queria ficar. Queria ver até onde ela iria com aquilo. Larissa, percebendo o desconforto, se afastou discretamente com o homem e foi falar com outras pessoas, mas o olhar voltava para Felipe de minuto em minuto. Ele fingia não ver. Conversava com um primo, sorria fora de ritmo, respondia perguntas sem responder. Dentro dele, o caos já se formava. A cada minuto a lembrança dos últimos meses voltava como um filme repassado em velocidade. As noites em que ela dizia estar trabalhando até mais tarde, os finais de semana em que sumia para ajudar uma amiga, as mensagens apagadas, o celular bloqueado com senha nova, o perfume diferente. Tudo fazia sentido agora, mas doía perceber que ele escolhera não ver. A festa ia avançando em meio a essa tensão. Ele observava dela se aproximar de vários parentes, sorrir, cumprimentar, enquanto o homem ao lado parecia à vontade demais. Tocava no ombro dela, servia bebida, olhava para ela com um tipo de carinho descarado. Um primo percebeu e murmurou no ouvido de Felipe. Você sabe quem é ele, né? Ele negou com a cabeça, e o primo balançou os ombros, como quem sabe mais do que devia. A curiosidade misturada ao medo fez o estômago dele queimar. Quem era aquele homem? Por que todos pareciam saber e ele não? Felipe decidiu observar em silêncio. Cada gesto, cada olhar era um indício. O que mais o assustava era que Larissa sabia que ele estava ali e mesmo assim continuava agindo como se nada estivesse errado. Isso significava que ela não tinha medo de ser descoberta, ou que, de alguma forma, já estava tudo decidido. Ele olhou as próprias mãos, frias, a respiração curta. A cabeça girava, mas o corpo continuava parado. A pior parte era a sensação de impotência. Queria gritar, exigir respostas, mas dentro de si sabia que qualquer palavra precipitada o colocaria numa posição da qual não havia volta.
Um dos tios chamou todos para tirar uma foto coletiva. A família se reuniu com risos e brincadeiras, tentando ignorar o ar tenso. Larissa ficou afastada, e o homem ainda mais. Mas num movimento inesperado, o tio pediu que todos se aproximassem mais. Felipe, sem querer, se viu lado a lado com ela e com o acompanhante. O fotógrafo contou até 3. No clique, o sorriso congelado dos 3 ficou registrado para sempre, o momento em que a felicidade fingida ainda existia, segundos antes de desabar. Assim que a foto acabou, Felipe se afastou e foi até a varanda. Precisava respirar. O vento trouxe algum consolo, mas a cabeça continuava latejando. Do lado de fora, o som da festa parecia distante. Ele tirou o celular do bolso, pensou em ligar para um amigo, mas desistiu. Como explicar aquilo? Como contar que a mulher que ele amava apareceu de mãos dadas com outro homem na frente da própria família? Preferiu o silêncio. Ficou ali por minutos que pareceram horas, sem saber se tinha coragem de voltar para dentro. Ouviu passos se aproximando. Era Larissa. Ela parou a alguns metros, hesitou, e disse baixinho: Felipe, por favor, me escuta. Não é o que parece. Ele riu de leve, mas não de humor. Apenas incredulidade. E o que parece, Larissa? Porque de onde estou, parece exatamente o que é. Ela se aproximou, as palavras presas na garganta. Tentou tocá-lo, mas ele recuou. O olhar dela se encheu de lágrimas. Disse que o homem era apenas um velho amigo, que tinha sido coincidência, que vinham no mesmo carro por acaso. Mas a voz dela tremia, e no fundo dos olhos, algo denunciava o contrário. Felipe observou cada tremor do rosto dela, cada pausa insegura. Não era apenas culpa, era medo. Medo de algo maior do que a mentira em si. Ele sentiu o coração apertar com a mistura de raiva e tristeza. Queria acreditar. Queria muito que ela dissesse algo que fizesse sentido. Mas nada fazia. Do salão, alguém chamou por ela, e ela pareceu aliviada pela interrupção. Disse: a gente conversa depois, e saiu apressada. Felipe ficou ali, sozinho, olhando pro nada. As luzes da casa refletiam no vidro da janela, e ele viu o próprio reflexo, cansado, abatido, tentando entender onde tudo começou a desmoronar. As memórias voltaram como uma onda. A primeira viagem juntos. O pedido de casamento no mirante. As promessas trocadas com lágrimas nos olhos. E agora, o vazio. A pergunta que queimava. Quando ela começou a mentir? Ele não percebera. E essa era a parte mais dolorosa. Não a traição, mas o engano constante, silencioso, disfarçado de carinho. Do outro lado do salão, viu ela e o homem rindo com alguns convidados. Ele serviu mais vinho para ela, que aceitou, sorrindo. Aquilo atravessou o peito dele como uma lâmina fina. Era uma cumplicidade que não se constrói de um dia para o outro. Era algo que existia há tempo. E naquele instante Felipe teve certeza, por mais que ela negasse, havia verdade naquela aproximação. Verdade demais para ser coincidência. Ele fechou os olhos, respirou fundo e decidiu esperar. Se a vida queria lhe mostrar algo, ele deixaria acontecer. Porque a verdade sempre dá um jeito de aparecer, e aquele seria apenas o começo. Felipe voltou para dentro tentando parecer normal, mas o olhar dele já não era o mesmo. Caminhava entre as pessoas como quem se equilibra num fio, ouvindo vozes, risadas, mas sem realmente entender nada. Cada movimento de Larissa o puxava como um imã. Ele notava o jeito como ela se inclinava para o homem, como sorria com um toque de nervosismo, como a mão dele repousava no braço dela com espontaneidade. Era uma cena simples, mas para quem amava, aquilo pesava mais do que qualquer confissão. Ele sentiu o olhar de uma tia se fixar nele, cheia de pena, e desviou. Queria desaparecer dali, mas ao mesmo tempo algo o impedia de ir embora. Havia perguntas demais, e dentro dele, uma voz que insistia: espera. A verdade ainda não se mostrou por completo. O homem se afastou um pouco e foi até a mesa de bebidas. Larissa ficou sozinha por alguns minutos e percebeu que Felipe a observava. Veio até ele, com um sorriso leve e artificial, como quem tenta costurar o que não tem mais conserto. Perguntou se estava tudo bem, se ele queria conversar. Ele respirou fundo e respondeu que não era o momento. Nem sei o que conversar, Larissa. A gente está numa festa, e você chegou com outro cara. Que conversa cabe nisso? Disse num tom calmo, mas com os olhos marejados. Ela tentou dizer que não queria brigar, que tudo tinha uma explicação. Mas ele sabia que, quando alguém começa uma frase com "não é o que parece", é porque exatamente o que parece está acontecendo. Ela recuou, prometeu que explicaria depois.
Ele apenas acenou, quase sem emoção. Os minutos seguintes pareceram eternos. Felipe se manteve em silêncio, observando e tentando juntar as peças. Lembrava do último mês, quando ela começou a mudar pequenos hábitos, o bom dia mais rápido, as mensagens mais frias, o toque mais distante. Ele atribuía tudo ao estresse do trabalho, aos preparativos do casamento, mas agora percebia que a distância não vinha da correria, vinha de um novo apego. Sentiu um nó no estômago. A festa continuava animada, mas dentro da cabeça dele havia um buraco se alargando. A certa altura, uma música lenta começou, e alguns casais começaram a dançar. Larissa foi puxada por uma prima, rindo, mas logo o homem apareceu, estendeu a mão para ela e atirou discretamente para o centro da sala. Eles dançaram, sem esconder. Um abraço disfarçado, olhares trocados, movimentos sincronizados. Felipe observou de longe, sem reação, como quem assiste a própria história sendo apagada em tempo real. Um amigo percebeu o olhar dele e se aproximou. Cara, você tá bem? Quer sair para respirar? Felipe respondeu que estava tranquilo, mas a voz falhou. O amigo olhou para a cena e soltou um suspiro. Eu tentei te avisar. Te lembro dele? É o Rafael. O nome acertou como um soco. Rafael. De repente tudo fez sentido. Um amigo antigo, quase um irmão na adolescência, com quem perdeu o contato depois de uma discussão boba. Eles se afastaram há anos, e Felipe nunca mais soube dele. Agora ele estava ali, dançando com sua noiva. O peito de Felipe apertou. As memórias vieram como um vendaval, os dois jogando bola juntos, dividindo confidências, bebendo escondido na juventude, sonhando com o futuro. E agora, aquele mesmo amigo era o homem que segurava Larissa pelos quadris no meio da sala. Era o tipo de traição dupla, de amor e amizade, que desmonta qualquer defesa. Os olhos de Felipe encheram de lágrimas, mas ele piscou rápido, evitando que caíssem. Não ia dar esse gosto para ninguém. Ficou parado, engolindo o seco, sentindo o mundo girar devagar. A música parecia zombar dele. Pensou em sair, mas as pernas não obedeciam. A mente repetia o mesmo nome em looping, Rafael. As lembranças dos dois o assombravam, as promessas de amizade eterna, as conversas sobre confiança. A ironia do destino era cruel. O último a desconfiar era sempre o mais ferido. Larissa e Rafael riam baixo, e cada gargalhada deles era como um estalo no interior dele. O coração batia no ritmo das mentiras que começavam a se revelar sem palavras. De repente, os olhos de Larissa cruzaram com os dele. Por um segundo, o riso sumiu, e ela parou de se mexer. A música terminou, e um silêncio breve se formou. Rafael soltou as mãos dela, percebeu o clima e se afastou um pouco. Larissa olhou em volta, como se procurasse uma rota de fuga. Felipe fez um breve sinal com a cabeça, indicando que queria falar com ela do lado de fora. Ela hesitou, mas seguiu. Assim que entraram no corredor, o barulho da festa ficou distante. Ele se virou devagar, o rosto imóvel, mas os olhos queimando. Só me diz uma coisa, Larissa. Há quanto tempo? Ela demorou longos segundos, tentando montar uma resposta que soasse aceitável. Felipe, eu nunca quis te magoar, eu juro. As coisas começaram confusas. Eu nem sei como aconteceu direito. Ele interrompeu com voz baixa. Você sabe sim. Sempre se sabe. Por um instante, ela tentou segurar as lágrimas, mas elas vieram. Disse que o reencontro com Rafael tinha sido por acaso, que conversaram, que um dia acabaram se beijando, e depois não souberam como parar. Eu me sentia sozinha, Felipe. Você andava distante, e eu não queria ferir ninguém. Só, aconteceu. Ele escutava, parado, sem expressão. O mundo parecia girar em câmera lenta. O corredor estava quase escuro, iluminado apenas pelas luzes da sala que refletiam na parede. Ele pensou em gritar, mas o cansaço era maior. A dor era silenciosa, fria, racional, doeu mais pela calma do que pela raiva. Quando ela terminou de falar, ele suspirou, olhou para o chão e disse, sabe o que é pior? Eu devia estar com raiva, mas só sinto pena. De você e de mim. Larissa tentou tocá-lo de novo, pedindo perdão. Prometeu que acabaria tudo ali, que terminaria com Rafael, que faria o possível para recuperar o que perderam. Mas ele balançou a cabeça, como quem sabe que nada mais se encaixa. Disse que não era sobre perdoar, era sobre entender que uma vez que a confiança se quebra, ela não volta a ser inteira. Que o amor, mesmo grande, às vezes não sobrevive à decepção. Ela chorava, dizendo que ele era o amor da vida dela, e ele apenas respondeu, então por que eu sou sempre o último a saber?
O silêncio tomou o corredor. A festa seguia alegre do outro lado, como se o mundo não tivesse acabado ali. Felipe respirou fundo e disse: "Volta lá, Larissa. Finge que tá tudo bem. As pessoas não precisam saber agora. Eu só preciso pensar." Ela hesitou, mas obedeceu. Quando ela voltou para a sala, ele permaneceu sozinho, olhando pro vazio. O eco das palavras dela rodava em sua cabeça como um disco arranhado. A dor tinha formato, som e peso. Era o tipo de machucado que não grita, mas consome por dentro. Depois de um tempo, Rafael apareceu no corredor. Parecia nervoso, evitando encará-lo diretamente. Disse que precisava conversar, que não queria esconder nada. Felipe levantou o olhar devagar. "Agora quer conversar?" "Depois de vir para minha casa como convidado." Rafael tentou se justificar, dizendo que tinham se reaproximado por acaso, que não planejou nada. Disse que a culpa era dele, que deveria ter se afastado. Felipe deu um passo à frente, com o rosto a centímetros do dele. "Você roubou mais do que uma mulher, Rafael. Roubou a confiança. E isso não tem devolução." Rafael engoliu seco, sem saber o que responder. O silêncio entre os dois era pesado. Por um momento pareceu que algo terrível aconteceria, mas Felipe apenas desviou, respirando fundo. Não queria violência, queria distância. Disse apenas uma frase antes de sair: "A festa acaba aqui para mim." Saiu da casa sem olhar para trás. O ar da noite estava frio, e o som da música se apagava à medida que caminhava. Cada passo era uma mistura de dor e leveza, como se algo dentro dele morresse, ao mesmo tempo, se libertasse. Parou do outro lado da rua, olhou para a casa cheia de luzes e risadas, e sentiu uma solidão profunda. Lá dentro, a mulher que amava e o amigo que considerava um irmão riam tentando fingir normalidade. Ele sabia que jamais voltaria a ser o mesmo. Os dias seguintes foram longos e silenciosos. Felipe não atendeu o telefone, não respondeu mensagens, não abriu a porta. Larissa tentou aparecer algumas vezes, deixou recados, flores, escreveu cartas, mas nada do que dissesse apagaria a imagem da festa. A traição tinha rosto, voz e data. Era impossível fingir que não existia. Ele passava as noites sentado no sofá, olhando para o vazio com o celular apagado ao lado, lembrando de cada detalhe, cada momento em que ela poderia ter contado a verdade e escolheu o silêncio. Por que as pessoas mentem até o último segundo? Talvez pelo medo da perda, talvez pela covardia de encarar o estrago. O fato é que ela o fez acreditar que ainda havia um nós quando tudo já estava dividido. Felipe passou a reviver mentalmente cenas antigas, tentando encontrar o ponto em que o amor virou engano. A lembrança dos sorrisos, das viagens, dos planos que agora pareciam piadas amargas. A mente insistia em perguntas que não tinham resposta. Ele procurava sinais, reconstruía diálogos, repetia na cabeça as frases que ouviu da boca dela no corredor. As mesmas palavras de arrependimento, ditas por quem já voltou atrás tarde demais. Era como remexer em feridas abertas. Cada lembrança doía mais porque vinha com a consciência de que foi falsa. Tudo parecia ter sido ensaiado para durar até o dia da festa, o dia em que as máscaras caíram. No trabalho, todos notaram que algo estava errado. Ele fingia normalidade, respondia e-mails, participava de reuniões, mas os olhos entregavam o cansaço. Quando tentavam conversar, ele desconversava. Preferia o silêncio ao consolo. À noite, o apartamento parecia maior e vazio demais. O eco dos passos lembrava a ausência dela. A cama do lado esquerdo ainda guardava o perfume de Larissa, e isso o atormentava. Tentou se livrar de tudo, as fotos do casal, os bilhetes, o anel guardado na gaveta. Mas quanto mais tentava apagar, mais forte era a lembrança. A mente não entende comando de deletar quando o coração ainda arde. Certa noite, ele recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Abriu sem pensar. Era Rafael. "Eu sei que não tem desculpa, mas eu precisava te pedir perdão, cara. Eu errei." Felipe encarou a tela por alguns segundos antes de desligar o celular. Não respondeu. Nenhuma palavra serviria. A amizade que existia antes era como uma ponte que se partiu no meio. Podia até se tentar reconstruir, mas jamais seria segura de novo. E por mais que o perdão fosse uma ideia nobre, ele não estava pronto. O rancor ainda era mais forte que qualquer tentação de paz. Dormiu com o peso das lembranças queimando, sonhando com momentos que agora pareciam de outra vida. Os dias viraram semanas, e as feridas começaram a virar crosta. Ainda doía, mas já não sangrava tanto. Ele voltou a sair de casa, retomou a rotina, mergulhou no trabalho para não pensar.
Às vezes achava que estava superando, até que algum detalhe o empurrava de volta. Um casal de mãos dadas na rua. Uma música que tocava no rádio e lembrava Larissa. Uma notificação aleatória com o mesmo toque antigo que ela usava no celular. Tudo parecia um lembrete cruel de que a ausência também grita. E, em certos dias, o silêncio parecia mais barulhento que qualquer discussão. Um fim de tarde, ele decidiu visitar o mirante onde fez o pedido de casamento. Precisava de encerramento. O vento frio soprava, e o céu avermelhado refletia o peso do momento. Olhou para o horizonte, lembrando das promessas que fizeram ali. Na época, ele acreditava que o amor era suficiente para vencer qualquer coisa. Agora sabia que confiança era o que sustentava o amor, e sem ela, restava apenas saudade. Ficou ali por horas, tentando sentir algo além do vazio. Não chorou. As lágrimas já tinham secado. Voltou para casa com a decisão de recomeçar, mesmo que não soubesse por onde. Dias depois, Larissa apareceu em sua porta. Ele hesitou antes de abrir, mas ela insistiu. Estava diferente, abatida, mais magra, com o olhar cheio de culpa. Disse que precisava falar com ele uma última vez. Ele deixou que entrasse. O ambiente ficou pesado no mesmo instante. Ela se sentou no sofá, olhou para as mãos trêmulas e começou a falar. Disse que o relacionamento com Rafael não durou, que poucos dias depois da festa entenderá o tamanho do erro, mas que já era tarde demais. Chorava de forma contida, tentando não implorar. Falou que se arrependeu, que pensava nele todos os dias, que descobriu que confundiu solidão com amor. Ele ouviu tudo em silêncio, não por frieza, mas por saber que nada daquilo mudaria os fatos. Quando ela terminou, ele apenas perguntou, por que você foi? Ela demorou, respirou fundo e respondeu, porque eu quis sentir de novo algo que eu achava que tinha perdido. Mas agora vejo que o que se perde assim nunca volta. Ele ficou olhando para ela, tentando reconhecer a mulher por quem se apaixonou, mas tudo o que via era a lembrança do que foi. A feição ainda era a mesma, mas o brilho era outro. O amor que ele sentia já não vinha do presente, e sim de um passado que não existia mais. Disse com calma que a perdoava, mas não voltaria. Não havia mais nada a reconstruir. Ela chorou silenciosamente, agradeceu, e foi embora sem olhar para trás. Depois que ela saiu, Felipe sentou e ficou olhando para a porta por longos minutos. A casa estava novamente em silêncio, mas dessa vez o silêncio não doía tanto. Era o tipo de paz que vem quando se aceita que algumas perdas são permanentes. Com o tempo, ele começou a entender que o perdão não era um favor para quem errou, mas uma libertação para quem foi ferido. Começou a caminhar no parque, retomar pequenas alegrias, cozinhar, ouvir músicas diferentes, ocupar o tempo com coisas novas. Às vezes a lembrança voltava com força, mas já não derrubava. Era apenas parte da história que o fez mais consciente. Certa tarde, encontrou por acaso o amigo que o havia alertado na festa. Conversaram rápido, e ele contou que Rafael se mudou de cidade. Felipe apenas acenou, sem emoção. Não queria saber mais nada. Não havia espaço para ressentimento quando o passado já não ditava o caminho. A vida segue, ainda que às vezes arrastando os pedaços. Cada um carrega o peso que escolhe manter, e ele escolheu leveza. Lembrar sem se punir. Doer sem se afundar. Viver apesar da cicatriz. No fim de semana, decidiu visitar os pais. Fazia tempo que não ia. A mãe o recebeu com aquele abraço silencioso que sempre cura um pouco da dor. Sentaram no quintal com café e bolo simples. Ela falou pouco, apenas olhou para ele com ternura. O tempo faz a gente entender o que merece ficar, meu filho. Felipe sorriu, sem precisar discordar. Não falou sobre Larissa, não falou sobre Rafael. Deixou o passado descansar. Passou o resto do dia com a família, rindo de histórias antigas, sentindo pela primeira vez em meses que a vida ainda podia ser leve. Enquanto o sol se punha, ele olhou para o céu e pensou no caminho até ali. A dor, o choque, a raiva, tudo parecia mais distante. A traição ainda existia, mas já não o definia. A liberdade vinha da aceitação. Levantou-se, respirou fundo e disse para si mesmo, quase como um sussurro, nada do que eu vivi foi em vão. Porque até a dor ensina o que o amor não conseguiu. Voltou para casa mais calmo, levando apenas o que importava, a certeza de que às vezes perder alguém é a única maneira de se encontrar. Depois de alguns meses, o cotidiano começou a se reorganizar como um quebra-cabeça que, apesar das peças faltando, ainda formava uma imagem possível. Felipe acordava cedo, trabalhava, encontrava colegas, tentava se reconectar com o mundo.
O tempo não apagava, mas amortecia. Os dias passavam e a lembrança de Larissa se tornava mais distante, como um velho filme que ele reconhecia, mas já não queria rever. Às vezes, uma lembrança pulsava de surpresa, um perfume parecido, uma gargalhada na rua, um gesto que lembrava o dela. Mas era apenas eco, nada mais. Agora havia espaço para outras histórias. Numa tarde de sábado, ele decidiu sair sem destino, caminhar até o centro da cidade e observar pessoas. Sentou num café, pediu um expresso, e ficou ali apenas existindo, sentindo que a vida voltava ao corpo aos poucos. Enquanto olhava as pessoas passando, percebeu uma mulher sentada na mesa ao lado. Lia um livro, distraída. O jeito calmo lembrava um pouco o que Larissa fingia ser, mas havia algo genuíno nela. Um olhar tranquilo, sem pressa. Em outro tempo, talvez ele teria tentado iniciar conversa, mas agora só observava. Ainda não se sentia pronto para abrir espaço para alguém novo, mas aquele pequeno encontro silencioso serviu como lembrete de que o mundo continuava cheio de possibilidades. Sorriu sozinho, terminou o café, pagou a conta e saiu com a sensação de leveza que há muito tempo não sentia. O sol batia de frente e a cidade parecia mais viva do que antes, como se o universo finalmente respirasse com ele. As noites já não eram tão longas. Às vezes lia, às vezes escrevia pensamentos no caderno que ficava ao lado da cama. O hábito de escrever se tornou um refúgio. Era como se as palavras construíssem pontes para fora da dor. Cada frase era uma parte do peso que se desprendia. Escrevia sobre perdão, sobre recomeço, sobre o medo de confiar novamente. Um dia, escreveu: a pior traição não é quando alguém mente, é quando faz acreditar que o amor era algo eterno. Fechou o caderno e sorriu. Pela primeira vez, não sentiu rancor ao pensar em Larissa. Sentiu apenas distância. Era o sinal de que algo dentro dele estava, enfim, cicatrizando. Certa tarde, recebeu um convite de um primo para uma nova festa da família. A primeira reação foi recusar. Não queria reviver memórias do mesmo salão, das mesmas pessoas, da mesma energia. Mas depois pensou em encarar tudo como parte do processo. Voltou ao evento meses depois do episódio, e ao entrar na casa, percebeu que o ambiente não o sufocava mais. As pessoas o receberam com abraços sinceros, felizes por vê-lo bem. Todos evitavam mencionar o que aconteceu, mas os olhares de apoio diziam mais do que qualquer palavra. Ele riu, conversou, dançou um pouco. Sentiu-se grato por não ter permitido que o passado transformasse em alguém amargo. Reaprendeu que a confiança pode se reconstruir, não nos outros, mas em si mesmo. Quando a noite se aproximava do fim, foi para a varanda e observou o mesmo horizonte de onde fugira meses atrás. O vento era o mesmo, mas agora trazia paz, não tormenta. Ficou ali por alguns minutos, ouvindo o barulho distante da cidade, pensando em como a dor se transforma quando a aceitamos. Não havia mais raiva, só uma estranha gratidão. Entendeu que algumas histórias precisam terminar para outras começarem. Que a vida, em sua brutal sinceridade, sempre cobra autoconhecimento. A traição que antes era uma ferida agora era uma lição gravada na pele. Ele olhou para o céu e disse para si mesmo: se aquilo não tivesse acontecido, talvez eu ainda estivesse preso numa fantasia. Nos meses seguintes, começou a viajar a trabalho, visitar lugares novos. Em uma das viagens, conheceu pessoas interessantes, conversou, ouviu histórias e percebeu que o sofrimento não era privilégio seu. Quase todo mundo carrega uma dor invisível. Isso fez sentir-se parte de algo maior e menos sozinho. Uma noite, enquanto caminhava na beira de uma praia depois de um evento, parou para sentir o som das ondas. No meio daquele silêncio com o rumor do mar, finalmente chorou de forma tranquila, não de tristeza, mas de libertação. Sentiu que perdoava não só Larissa e Rafael, mas a si mesmo, por ter demorado a enxergar que merecia mais. A brisa levou aquele choro leve, e ele riu depois, porque chorar assim também era sinal de amor próprio. Alguns meses depois, ao voltar para a cidade, encontrou Larissa por acaso num café. Foi um encontro sem aviso, natural, quase cômico. Ele estava pagando a conta quando a viu entrar. O mundo não desabou. Ela o viu também, hesitou, e depois acenou com um gesto tímido. Ele respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso discreto. Conversaram por alguns minutos, cortesia e distância na medida certa. Ela contou que estava reconstruindo a própria vida, que trabalhava em outro lugar, que tinha aprendido muito. Ele disse que estava bem, que as coisas tinham se ajeitado. Foi uma conversa leve, madura, sem mágoas. Quando ela se despediu e foi embora, ele percebeu algo curioso. O coração não acelerou, não doeu, não sentiu falta.
Era o sinal claro de que o ciclo tinha se fechado por completo. Naquela noite, escreveu no caderno novamente: o perdão é a forma mais profunda de liberdade. Não para esquecer o que fizeram com você, mas para deixar de ser refém do que aconteceu. Olhou para a frase e sentiu orgulho. Cada palavra carregava um pedaço da jornada que o trouxe até ali. Nenhum conselho ou teoria teria a força de quem viveu na pele. Era a vida mostrando que todo recomeço começa com uma aceitação. E a aceitação não é desistir, é entender que a dor tem prazo, e a felicidade também. Felipe passou a visitar lugares novos, pequenas viagens de fim de semana, leitura, tempo com a família. Um dia acordou e percebeu que não pensava mais em antes e depois da festa. Era apenas ele e o presente. Começou a amar as coisas simples, como o cheiro do café de manhã ou o som da chuva na janela. A felicidade reapareceu, mas agora silenciosa, madura, feita de paz e não de euforia. Às vezes olhava para o passado com carinho, como quem observa um velho retrato. Não desejava apagar, apenas agradecer pelo que aprendeu. A dor que o destruiu um dia foi a mesma que o ensinou a se reconstruir. Em mais uma de suas caminhadas noturnas, pensou em como os caminhos da vida o levaram de volta a si mesmo. Antes, acreditava que felicidade era ter alguém. Agora entendia que era ser inteiro, mesmo sozinho. O amor continuava sendo uma esperança possível, mas não uma muleta. Se um novo amor viesse, viria como soma, nunca como salvação. E naquela noite, pela primeira vez, ele desejou o melhor a Larissa e a Rafael, sem ironia nem raiva. Apenas paz. Porque quando o coração se aquieta, o mundo inteiro parece mais leve. Ele olhou para o céu e agradeceu o caminho, a dor, e até a queda, porque sem elas não haveria renascimento. Alguns dias depois daquele reencontro inesperado no café, Felipe percebeu que algo dentro dele havia realmente mudado. Aquela conversa rápida com Larissa serviu como um espelho para um novo momento da vida. Pela primeira vez, olhou para o passado sem desejar que tivesse sido diferente. Tudo o que aconteceu, cada dor, cada lágrima, tinha o conduzido até ali. E agora ele sabia que jamais voltaria a ser o mesmo homem que um dia acreditou em promessas eternas. Tornará-se mais atento, mais cuidadoso com o próprio coração. Entendeu que amar não é se perder no outro, é permanecer inteiro mesmo dentro de um sentimento. Sentia-se, de algum modo, mais leve. Era estranho pensar que o sofrimento poderia ter deixado algo bom, mas tinha deixado uma consciência rara sobre os próprios limites. O cotidiano voltou a ganhar cor. Felipe retomou antigos hobbies que havia esquecido, reencontrou amigos que se afastaram durante os anos de relacionamento, e aprendeu a aproveitar o próprio tempo. Às vezes saía sozinho para o cinema, outras passava tardes inteiras em livrarias, redescobrindo prazeres simples. Percebeu como antes vivia em função de alguém, sempre esperando a aprovação de um amor que já estava se desgastando. Agora, tudo parecia mais simples, mais verdadeiro. Não precisava provar nada para ninguém. A liberdade que o assustava no início se tornará conforto. Ele observava as pessoas nos lugares que frequentava e pensava em quantos carregavam o mesmo tipo de dor, disfarçada de rotina. Com o tempo, aprendeu a reconhecer olhares que buscavam recomeço. E, de certa forma, isso fez-se sentir parte de algo maior. Numa tarde de domingo decidiu escrever uma carta, sem destinatário. Queria colocar em palavras tudo o que ainda restava dentro dele. Escreveu sobre a confiança, sobre a solidão, sobre a coragem que vem depois da queda. Revelou sentimentos que nunca tinha dito a ninguém, nem a si mesmo. No final, assinou: a dor me ensinou o que o amor esqueceu. Guardou a carta numa gaveta e não leu novamente. Não precisava. Escrever já bastava. Naquela mesma noite, olhou o reflexo no espelho e notou que havia um brilho novo nos olhos, algo que não via há tempos. Era o reflexo de quem sobreviveu a si mesmo. Certa manhã, numa reunião de trabalho, apresentaram uma nova integrante da equipe. O nome dela era Camila. O jeito dela de cumprimentar todos com um sorriso tranquilo chamou a atenção de Felipe, mas ele não deu importância naquele momento. Com o passar das semanas, trabalharam juntos em alguns projetos, e aos poucos começaram a conversar além do necessário. Camila tinha uma leveza diferente, falava das pequenas coisas da vida com entusiasmo genuíno, e nas pausas do dia sempre fazia perguntas sobre livros e viagens. Felipe sentia um interesse crescente, mas também um medo discreto. Ainda carregava a desconfiança que vem de quem um dia acreditou demais. Mesmo assim, algo nela o fazia querer se abrir de novo, sem pressa, sem máscaras. O primeiro café depois do expediente foi discreto, uma conversa simples que se estendeu mais do que esperavam. Felipe se pegou rindo de novo, rindo de verdade. A sensação era estranha e boa.
Foi nesse dia que percebeu que o amor não é um evento grandioso, é um retorno silencioso. Camila não fazia perguntas sobre o passado, talvez intuitivamente entendesse que certas feridas precisam de tempo. O modo como ela olhava, sem pressa de entender tudo, transmitia segurança. Ela parecia respeitar as pausas, os silêncios, e isso era raro. Os encontros se tornaram mais frequentes, não planejados. Vamos almoçar juntos? Que virava conversas longas sobre a vida, sem romance explícito, mas com uma conexão sutil crescendo aos poucos. Felipe aprendeu a não criar expectativas. Sabia que sentimento algum floresce antes da hora. Aos poucos, percebeu que Camila não era um recomeço, era uma continuação natural de algo que estava sendo curado dentro dele. Ela não veio preencher vazio algum, veio apenas caminhar ao lado. E nessa nova fase, ele percebeu que amar de novo não era se esquecer da dor passada, e sim provar a si mesmo que o coração ainda sabe sentir. Um dia, enquanto caminhavam pelo parque, ela perguntou se ele acreditava em segunda chance. Ele respondeu que sim, quando a segunda chance não era para outra pessoa, mas para si mesmo. Ela sorriu e disse que concordava. Naquele instante, ele entendeu que estava preparado para abrir espaço para o novo, sem medo de que o velho voltasse. O tempo foi passando e as coisas entre eles começaram a se tornar naturais. Não havia pressa, cobranças ou grandes declarações. Apenas a leveza de quem se permite viver sem armaduras. Felipe percebeu que agora a confiança que sentia não era cega, era madura. Olhava para ela e sabia que qualquer relação saudável começava com sinceridade, e isso era tudo que ele buscava. Nas pequenas coisas, nas conversas sobre o cotidiano, encontrou paz. E era essa paz que antes confundia com tédio, mas agora reconhecia como estabilidade. Aprendeu que amor verdadeiro é aquele que acalma, não o que provoca tempestade. Certa noite, deitado, lembrou da festa, da traição, do choro e da raiva. Lembrou de Rafael, de Larissa, de tudo que havia perdido. Mas ao invés de sentir dor, sorriu com uma serenidade que nunca tinha experimentado. Era como olhar para uma antiga casa e perceber que ela já não é mais parte da sua vida, mas foi abrigo um dia. Entendeu que o passado não é inimigo do presente, é alicerce do que vem depois. O coração dele, antes quebrado, agora batia com ritmo tranquilo, preparado para o que quer que fosse. Num fim de tarde chuvoso, escreveu no caderno mais uma vez: perdoar foi o que me libertou. Amar de novo é o que me prova que eu aprendi. Fechou o caderno e ouviu o som da chuva no vidro enquanto um sentimento de gratidão o invadia. O homem que um dia foi traído, humilhado e destruído agora era outro. Entendeu que recomeçar não é esquecer, é reconstruir com consciência. E que cada cicatriz conta a história do quanto já foi possível suportar. O telefone vibrou. Era uma mensagem simples de Camila perguntando se ele queria ver um filme. Ele respondeu que sim, com leveza, sem aquela ansiedade antiga. Pegou o casaco, saiu de casa e respirou fundo. O ar frio da noite batia no rosto e trazia a sensação clara de que o ciclo, finalmente, estava completo. Caminhava sem pressa, como quem aprendeu a andar de novo, e percebeu que, mesmo com tudo que viverá, ainda acreditava no amor. Não o amor idealizado, mas o amor possível, aquele que não promete eternidade, mas oferece presença. E, no fundo, isso era tudo que ele sempre quis.